Olá, olá! As bruxas estão soltas! Eu sou o Fábio Jin e o vídeo a seguir é um trecho do meu curso completo de tarô. O link tá aqui na descrição para você adquirir ele completo e nesse curso a gente vai estar usando o Tarô Jin, do qual o ator é esse que vos fala, Fábio Jin. E por que a gente vai estar usando esse tarô? Porque esse tarô ele é muito mais fácil pra gente aprender, porque além da imagem ver muito parecida com a clássica do tarô Waite Smith, vem com todas as respostas aqui. Então palavras-chave invertidas, sim ou não, traços de personalidade, elementos, signo, planeta, cabalá, como conselho, o significado invertido, amoroso, cuidado, relacionamento, dinheiro, saúde, espiritualidade, já tem tudo escrito aqui na carta. Então por isso que a gente vai usar esse tarô aqui. O link para comprar tá aqui também na descrição. E comprando esse tarô aqui, você ganha automaticamente um cupom de desconto de 50% na aquisição do curso completo, porque aqui a gente vai estar um trecho do curso. Bom, antes de começar também, eu peço para que vocês não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar com os amigos. E é isso, recados dados, bora pro vídeo. Gente, só um último recadinho aqui. Na verdade, o próximo vídeo são vários trechos de vários vídeos meus, né? No curso, ele tem um vídeo para cada carta, para cada arcano. E a seguir, são trechos de cada um desses vídeos, todos compilados em um vídeo só. Agora sim, vamos para o vídeo. Vamos começar pela carta O Rei de Pentáculos, ou Rei de Ouros, ou de moedas, de discos. Dependendo do tarô que você pegar, ele vai falar de uma forma diferente. Mas normalmente é de pentáculos ou de ouros. Como de costume, vamos estar usando o Tarô Jin, que é esse daqui. Você pode adquirir no link aqui na descrição, porque a imagem é um remake da original não, da clássica. E tem aqui as palavras-chave, as respostas para cada tipo de pergunta. Então a gente tem uma colinha aqui da qual eu leio e depois me aprofundo com vocês no significado. Como aqui a gente está falando a primeira vez do naipe de ouros, eu queria dar uma orientada para vocês situar, né, sobre onde que fica o naipe de ouros, o que ele significa. O naipe de ouros, de pentáculos, ele é ligado com o elemento terra, então ele tem muito a ver com o campo material, o campo de prosperidade, de fertilidade, de riquezas. Então ele é um naipe muito bom, né? A gente acabou de passar por um naipe muito ruim, com uma energia não muito ruim, muito pesado, né? Com uma energia muito pesada. Muitas cartas de energia bem pesada. E agora a gente vai para um naipe que a maior parte das cartas tem uma energia muito positiva, muito gostosa. E até as cartas que são menos leves, elas ainda não são tão pesadas quanto qualquer carta ali do naipe de espadas. Então a gente vai falar aqui, primeiro das cartas da corte, que é o rei, a rainha, o cavaleiro e o pajem. Igual a gente fez com o naipe de espadas. E depois a gente fala das cartas de as, que é como se fosse a carta número 1, a 10. Então, as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de ouros ou pentáculos. Então, só para dar uma lembrada, as cartas da corte, a gente tem o rei, a rainha, o cavaleiro e o pajem. Dá pra gente fazer aí uma analogia para ficar mais fácil de vocês compreenderem, pegando o significado mais ou menos de cada naipe e aplicando com outras cartas dos arcanos maiores das quais a gente já aprendeu. Então, como a gente está falando agora de um naipe, que é o naipe de pentáculos ou de ouros, que fala sobre coisas materiais, dinheiro, prosperidade, então a gente pode aplicar mais ou menos isso, né? Sendo o rei, a gente pode pegar um pouquinho da energia do imperador e aplicar nessa parte de um imperador voltado para prosperidade, para bens materiais. A rainha, a gente pode pegar um pouco daquela energia da imperatriz e aplicar aqui com a energia do naipe de ouros ou pentáculos. Aí o cavaleiro, eu costumo falar que o carro é o equivalente a ele, né? Que é aquele que entra em ação, aquele que faz acontecer. E o pajem, ele tem energia muito parecida com a do louco, né? Algo jovial, algo novo, pode representar uma criança, até de certo modo irresponsável. Então nesse vídeo nós vamos focar no rei de pentáculos e os próximos vídeos a gente faz um sobre a rainha de pentáculos, um sobre o cavaleiro, outro sobre o pajem e assim por diante. Palavras-chave: sucesso financeiro, liderança, estabilidade, prosperidade, confiança, abundância,
segurança, empreendimento. Palavras-chave negativas ou invertidas: ganância, materialismo, corrupção, rigidez. No sim ou não é um sim. Tirei o rei de pentáculos ou rei de ouros, descrevendo uma pessoa, representando uma pessoa. Quais são as características dessa pessoa? Qualidades: líder, empreendedora, próspera, estável, confiável, segura, madura. Possíveis defeitos: materialista, avarenta, workaholic, controladora. Para quem não sabe o que é workaholic, é a pessoa que é muito concentrada em trabalhar e só pensa em trabalhar e mais nada. Elemento é o terra, signo é o Capricórnio, não podia ser outro, planeta Mercúrio e na Kabbalah é Chokmah. Qual que é o conselho do Rei de Pentáculos? Sucesso e estabilidade através de trabalho duro e planejamento, destacando a importância de perseverar com sabedoria e equilíbrio. Atenção com a ganância. Então, como eu disse, o Rei de Pentáculos ele tem uma energia muito parecida com a do Imperador, só que aplicada no naipe de Pentáculos, que é esse naipe do elemento terra, do material, do sucesso, da prosperidade. Então o Rei de Pentáculos ele vem falar que é um sucesso e prosperidade através do seu trabalho, da sua disciplina, do seu planejamento. E como ele é um rei, né, e a gente fala muito no Imperador também sobre isso, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ter sabedoria para poder governar. E a partir disso é só sucesso. Porém, ele vem também alertar para tomar cuidado com ganância, né? Porque o Rei de Pentáculos, a parte sombra dele pode ser que ele seja um pouco ganancioso demais. Lembrando que a gente está falando de um rei ligado a bens materiais. Como invertido, para quem tira invertido, ou como um cuidado, onde eu posso estar melhorando. Falhas em atingir objetivos, problemas financeiros e más decisões. Pode indicar excesso de materialismo, ganância e corrupção. Busque o equilíbrio. Então ele invertido é aquilo que eu sempre falo, né? Ou ele é o significado principal em extremo, então na ganância, materialismo, ou é o significado principal em falta, ou seja, dificuldades financeiras, de planejamento, de atingir os objetivos. Então ele invertido, ele vem mais ou menos falar isso, né? O contrário do significado principal ou o excesso dele. Então por isso que até fala, busca o equilíbrio. Então não é nem você ser ganancioso demais, materialista demais, mas pode significar também, né, o contrário dessa riqueza, dessa prosperidade, que é aí a dificuldade de atingir as metas, os objetivos, dificuldades financeiras, então tomar cuidado. Estou solteiro e saiu o Rei de Pentáculos no amoroso. Que conselho que ele vem trazer para mim? Pode conhecer alguém estável e confiável. Seu trabalho árduo trouxe estabilidade para um relacionamento sério. Eu sempre falo também que as cartas da corte, para mim, elas normalmente, quando elas saem numa jogada, normalmente não. Na maioria das jogadas que elas saem, elas vêm representando alguém. Ao contrário das cartas de As a 10, normalmente eu interpreto que as cartas da corte representam pessoas. Então o Rei de Pentáculos, a não ser que eu senti na hora mesmo que ele tá querendo dizer outra coisa, pra mim, na maioria das vezes, ele se refere a um homem mais velho com as características do Rei de Pentáculos. Então, ou um cara provavelmente com o signo solar terreno, então um capricorniano, virginiano, taurino, ou um cara simplesmente com essas qualidades mesmo aqui, um líder, empreendedor, próspero, estável, confiável, seguro, maduro. Então, em matéria de amoroso, pode ser que está indicando que alguém com essas características vai aparecer. Se você se interessa por homens, é bem provável que seja um homem mais maduro, que vai aparecer na sua vida. E ele também pode indicar que o seu trabalho árduo, aí, né, como ele fala de trabalho árduo e ser recompensado, que esse trabalho que você vem fazendo interno, consigo mesmo, de amor próprio, vai dar bons frutos e vai colher bons relacionamentos. Já estou em um relacionamento e sai o Rei de Pentáculos. O que ele vem falar? Estabilidade e segurança, indicando um parceiro provedor e cuidadoso. É tempo de relaxar e aproveitar a lealdade construída com dedicação. Então aqui, quando sai o Rei de Pentáculos, ele vem falar de um relacionamento estável, um relacionamento próspero, um relacionamento seguro, onde você sente segurança com seu parceiro. Provavelmente está falando que alguém nesse relacionamento, ou você é uma pessoa, ou a outra pessoa que tiver, se você tiver outra pessoa no relacionamento, é alguém que cuida, que é o provedor, que gosta de prover as coisas. Ou simplesmente que é um relacionamento mesmo que foi construído com muito tempo, com muita dedicação, e agora vocês estão só colhendo os frutos de um relacionamento bom, saudável. É hora de curtir esse momento. Tirei o Rei de Pentáculos em matéria de dinheiro, trabalho, carreira. O que ele vem falar? Estabilidade, prosperidade, promoção, investimento seguro e recompensa. Pode indicar um instrutor. Como eu disse, eu interpreto muito que essas cartas da corte, elas vêm representando uma pessoa, né? Então o rei, um homem mais velho, a rainha, uma mulher talvez mais velha,
O cavaleiro, um homem ou uma mulher mais nova, galanteadora, galanteador, que vai aparecer. E o pajem mais uma criança. Representa criança, jovialidade, uma criança que vai aparecer. Né? Não em matéria de relacionamento, pelo amor da deusa. Mas, por exemplo, na matéria do dinheiro, aqui, carreira, pode ser alguém mais velho mesmo que vai te ajudar. Um cara mais maduro, um cara mais próspero, experiente. Mas ele também, o significado principal pode falar que você está estável nesse momento de estabilidade, momento seguro, de prosperidade, de recompensa. Talvez uma promoção, investimentos bons. Rei de Pentáculos em matéria de saúde. O que ele vem falar? Boa saúde, vitalidade, estabilidade, fruto de dedicação e cuidado pessoal. Enfatiza a importância da manutenção da saúde. Aqui fala que a saúde está boa, está indo de bem para melhor, tá fértil, tá próspera. Que você cuida bem da saúde, é um campo que você dá atenção. E fala, né, para vocês sempre lembrar de fazer a manutenção da saúde, né? Se não é o seu caso, uma pessoa que cuida bem da saúde, para você cuidar, né? O rei, ele tem que cuidar do império dele. O império seu é o seu corpo, né? Cuide dele. Rei de Pentáculos no campo espiritual, o que ele vem falar? Expansão além do material, indicando estabilidade e crescimento espiritual. Pede por equilíbrio. Então você tem, no espiritual, como o Rei de Pentáculos ele fala muito de materialismo, então toma cuidado também, né? Se você não está indo muito para um lado material e está esquecendo do espiritual. Mas se você faz a pergunta espiritual, provavelmente é porque você se importa com o espiritual. Então ela fala que é um crescimento grande, uma expansão e sempre optar pelo equilíbrio. Vou pegar aqui agora outras cartas para a gente falar da simbologia da carta, para a gente mostrar a representação em outros decks, pra gente também falar sobre a combinação com outras cartas. Então, bora começar. A simbologia Nesse vídeo nós vamos estar falando da Rainha de Pentáculos. Como de costume, vou estar usando o Tarodim, que é esse que está aqui, porque a gente já tem uma colinha aqui, já tem um resuminho do que eu vou falar, já tem um roteirinho, um mini roteiro aqui para seguir. Então eu vou dar uma lida para vocês e aprofundar no assunto. Se você quiser adquirir o Tarodim, o link está aqui na descrição. A imagem também é um remake da clássica de Wade Smith, então fica facinho de aprender. Só dando aquela lembrada básica, né? Que nas cartas da corte a gente pode estar associando o naipe com uma das cartas dos arcanos maiores. E normalmente a rainha a gente pega muito da energia da imperatriz e aplica na energia do naipe, que é o naipe de ouros, é o naipe do elemento terra, é um naipe que fala de abundância, de fertilidade, de bens materiais. E lembrando também que muitas pessoas, e eu estou incluso nisso, interpretam as cartas da corte como representando pessoas. Então a Rainha de Pentáculos pode vir representando uma mulher mais velha, independente. A gente vai ver aqui as características dela. Mas vamos começar pelas palavras-chave. Prosperidade, fertilidade, maternidade, generosidade, independência, sucesso, família, acolhimento, estabilidade. Palavras-chave negativas invertidas: negligência, materialismo, ganância, ambição, pobreza, superficialidade e mãe má. No sim ou não, ela é um sim, um grande sim. Agora, quais são as características da pessoa com essa energia? Quando essa carta sai para representar uma pessoa. Qualidades: generosa, acolhedora, próspera, independente, protetora, trabalhadora, administradora. Possíveis defeitos: excessivamente protetora, materialista, controladora, indulgente, sobrecarregada. O elemento é terra. Os signos são os 3 de terra, ou seja, Virgem, Touro, Capricórnio, planeta Vênus e na Cabalá, Biná. Qual o principal conselho da Rainha de Pentáculos? Prosperidade financeira, cuidado maternal, independência, estabilidade, acolhimento, sucesso nos negócios e dedicação à família. Exemplo de equilíbrio e estratégia. Então a gente vê que a Rainha de Pentáculos ou Rainha de Ouros, ela tem muitas qualidades, muitas coisas boas aqui. Vem falar de prosperidade, de maternidade, independência, estabilidade, sucesso, dedicação à família. Vem falar também de equilíbrio e estratégia. Então se for te dar algum conselho, ela vem falar que o momento está muito bom, ou que nem eu falei, normalmente representa uma pessoa. Então essa pessoa, ela tem todas essas qualidades, ou que vai aparecer uma pessoa com essas qualidades na sua vida. E se for pedir alguma coisa para você, é para você buscar equilíbrio e estratégia no que você for fazer. Tirei ela invertida para quem lê invertida, ou como um cuidado, onde eu posso estar melhorando. Falta de controle, materialismo, negligência, egoísmo e ganância causam problemas financeiros e pessoais. Mantenha os pés no chão e priorize metas.
Então, falando aí do lado sombra dessa carta, ela pode ser uma pessoa gananciosa, materialista demais, negligente, egoísta. Então ela fala, mantenha os pés no chão e prioriza suas metas. Estou solteiro e tirei a Rainha de Pentáculos no campo amoroso. O que ela vem dizer? Pode conhecer alguém com características da rainha. Busque um relacionamento sólido e estável. Então, eu principalmente interpreto, em matérias de amor, quando sai as cartas da Torre, que vai aparecer uma pessoa com essas características. Então, se você, principalmente, se atrai por mulheres, se relaciona com mulheres, ela pode indicar fortemente uma mulher aí mais velha, talvez. Mas, se não for mais velha, mas pelo menos com essas características, estável, próspera, administradora, empreendedora, aparecendo aí na sua vida. Se caso você não se interessa por mulher, ele também pode estar falando para você buscar um relacionamento sólido e estável, que são características da rainha também, né? A solidez, a estabilidade. Já estou em relacionamento e perguntei sobre amoroso e saiu a Rainha de Pentáculos. O que ele vem dizer? Confiança e estabilidade, fruto do esforço mútuo, chance de aproveitar momentos juntos como férias luxuosas, relacionamento seguro e com cuidado mútuo. Então ela vem falar de um relacionamento muito bom, onde ambos se esforçam, ambos são prósperos, ambos são seguros, um relacionamento sólido, seguro, com cuidado mútuo, com ambos se esforçando, que agora vocês possuem a chance de estarem desfrutando um pouco aí do trabalho árduo de muito tempo e tirando umas férias, quem sabe umas férias luxuosas, uma coisa aí dá para vocês aproveitarem a prosperidade que vocês conquistaram na vida de vocês. Tirei a Rainha de Pentáculos em matéria de dinheiro, trabalho, carreira. O que ela vem falar? Sucesso e estabilidade financeira e profissional. Seja prático ou prática e confiante. Pode indicar a chegada de uma parceira. Então a Rainha de Pentáculos em matéria de dinheiro é muito boa, ela fala de sucesso, prosperidade, estabilidade. Se for para dar um conselho, pede para que você haja com praticidade e confiança. E como eu sempre digo, ela pode estar indicando também a chegada de uma mulher aí para ajudar, uma parceira, da qual ela vai ter essas características da rainha. Uma mulher próspera, generosa, independente, de sucesso. Rainha de Pentáculos no campo saúde. O que ela vem dizer? Boa saúde e bem-estar físico, fruto de hábitos saudáveis e cuidado. Importante manter uma vida equilibrada e saudável. Então, a Rainha de Pentáculos vem falar de uma saúde boa, de bem-estar, de fertilidade também. E que isso pode ser resultado de bons cuidados, bons hábitos. Porque a rainha também é uma mãezona, né? Então ela cuida, ela protege. Então, sempre bom cuidar do seu corpo, manter as coisas equilibradas, ter bons hábitos. Rainha de Pentáculos do campo espiritual. O que ela vem dizer? Autoconfiança, equilíbrio espiritual e material, valorização de habilidades naturais e bem-estar. Então, ela é tudo de bom aqui, né? No espiritual. Você vai ter tudo equilíbrio, autoconfiança, bem-estar, tudo de bom aí no seu espiritual. Vou pegar aqui outras cartas para a gente poder falar da simbologia da carta, né? Então, até comparar em outros decks. E também outras cartas para a gente falar sobre a combinação das cartas. Então, vamos lá. Como eu sempre falo, né? Nesse vídeo nós vamos estar falando do Cavaleiro de Pentáculos ou Cavaleiro de Ouros, moedas, discos, porém mais conhecido como Cavaleiro de Pentáculos ou de Ouros mesmo. Então, continuando aí nossa jornada pelos arcanos menores do naipe de Ouros, que é um naipe muito bom. Então, como de costume, vou estar usando aqui o Tarodim, que é esse daqui. O link para adquirir está aqui na descrição se você quiser, pois a imagem ela é um remake da clássica de Wade Smith, muito parecida. Tem todas as palavras-chave aqui, correspondências, resposta para cada tipo de pergunta. Então eu tenho aqui um roteirinho para seguir no vídeo, onde eu leio para vocês e depois eu dou uma aprofundada na resposta de cada questão abordada aqui. Então vamos lá, palavras-chave: trabalho duro, paciência, motivação, disciplina, meticulosidade, eficiência. Palavras-chave negativas ou invertidas: procrastinação, preguiça, estagnação, inação, desmotivação. No sim ou não é um sim. Tirei o Cavaleiro de Pentáculos para descrever alguém, como que essa pessoa é. Qualidades: trabalhadora, esforçada, pragmática, eficiente, paciente, confiável, conservadora, responsável, ambiciosa, gentil. Possíveis defeitos: workaholic, teimosa, preocupada. Para quem não sabe o que é workaholic é alguém que trabalha demais, que só pensa em trabalho. O elemento é terra, os signos Virgem e Leão, planeta Mercúrio e Vênus, na Cabalá é Tiferet. Principal conselho do Cavaleiro de Pentáculos: diligência, responsabilidade, progresso, perseverança e sucesso através do trabalho duro. Mude estratégias quando necessário.
Cuidado com procrastinação e desmotivação. Ele vem para falar novamente sobre trabalho duro, sobre fazer as coisas com cuidado, ser meticuloso e mudar as estratégias se for necessário. E ele pede cuidado com a procrastinação e a desmotivação. Mas é uma carta que fala de progresso, para você ter paciência, ele é paciente, ele tá aqui, ó, ele nem tá em movimento igual alguns outros cavaleiros que a gente vê. Então é isso. Invertido, para quem lê invertido, como um cuidado, onde eu posso estar melhorando. Desequilíbrio, falta de foco, estagnação e preguiça. Talvez uma rotina desgastante, distante dos objetivos. Necessário encontrar estratégias e evitar a inércia. Então aí invertida, aí ele vem falar totalmente o contrário, né? Alguém que é motivado, que é paciente. Aqui fala de desequilíbrio, falta de foco, preguiça, distante dos objetivos. Então tomar cuidado aí para não ficar muito paradão. Evitar a inércia, né? Procurando novas estratégias. Tirei o Cavaleiro de Pentáculos no ramo de relacionamentos, porém estou solteiro. O que ele vem falar no campo amoroso? Reconsiderar estratégias que podem não trazer resultados desejados. Pode aparecer um parceiro terreno. Então é uma carta que fala muito de estratégia também, né? Então você reconsiderar aí as estratégias que você tem feito, né? Para encontrar a pessoa que você quer, onde você está procurando, como você está procurando. E é aquilo que eu sempre falo, né? As cartas da corte, principalmente, elas podem indicar a chegada de uma pessoa, né? E principalmente o cavaleiro, ele vem muito para falar disso. Pode ser aí que, principalmente se você se interessa por homens, pode ser que chegue aí um homem ou uma moça mesmo também, que tenha essas características de signos terrenos, né? Então um homem virginiano, taurino ou capricorniano, ou alguém com essas características aqui da personalidade, trabalhadora, esforçada, pragmática, responsável. Já tenho meu relacionamento e tirei no campo amoroso. O que o Cavaleiro de Pentáculos vem dizer? Estável e seguro, onde ambos os parceiros são responsáveis e trabalham juntos para alcançar objetivos comuns. Cuidado com a rotina. Então ele fala aí que se você tem um relacionamento e você tirou o Cavaleiro de Pentáculos, que é um relacionamento estável, um relacionamento seguro, onde ambos se esforçam, fazem as coisas para dar tudo certo. Só que ele fala para tomar cuidado um pouquinho com a rotina aí, para não ficar muito monótono, tá? Cavaleiro de Pentáculos em matéria de dinheiro, trabalho, carreira, o que ele vem dizer? Sucesso, estabilidade, resiliência e cuidado com os outros. Alerta com perfeccionismo e gastos excessivos. Então ele fala aí que nessa matéria de dinheiro, fala de sucesso, estabilidade e fala também de cuidado com os outros, né? O cavaleiro pode ser uma pessoa que cuida financeiramente de outra pessoa também. Se preocupa com a situação financeira da outra pessoa. Mas pede aí cuidado com o perfeccionismo e também com os gastos excessivos, né? Então o Cavaleiro de Pentáculos ele pode ser muito perfeccionista em matéria de trabalho e pode também ser uma pessoa que às vezes por ser muito próspera também gasta muito e acaba perdendo o controle. Cavaleiro de Pentáculos em matéria de saúde, o que ele vem dizer? Recuperação saudável, energia renovada e propósito. Destaca a relevância de hábitos saudáveis e uma rotina estável. Então, se você está com algum problema, ele fala de uma recuperação boa, saudável, uma renovação, um renascimento. E ele também, por ser meio monótono, ser meio caretão, ele também vem para falar para você tomar cuidado com seus hábitos, ter hábitos saudáveis, cuidar da alimentação, ter hábitos e uma rotina saudável. Cavaleiro de Pentáculos no campo espiritual, o que ele vem dizer? Progresso espiritual consistente e positivo. Importante a prática regular e disciplinada na jornada espiritual. Então aqui ele é uma das cartas que a gente dá uma voltinha também, porque as respostas são muito parecidas. Então ele fala que vai ter um progresso, tem uma coisa muito boa aí, algo bem positivo. Mas fala também sobre a prática e a disciplina, mesmo sendo no campo espiritual. Eu vou pegar aqui outras cartas para a gente poder falar sobre a simbologia dessa carta, tá? Comparar até em outros decks de tarô e a combinação dela com outras cartas. Então, vamos lá. Aqui, como eu sempre falo das cartas da corte, neste vídeo nós vamos estar falando do Pajem de Pentáculos ou Pajem de Ouros, né? Aqui tem muitas variedades de nome, porque o Pentáculos pode ser chamado de ouros, de pentáculos, moedas, discos. E o Pajem também você vai encontrar como pajem, como valete. Em alguns vão chamar até de princesa.
Mas os mais conhecidos aí são pajem de pentáculos ou pajem de ouros, ou valete de pentáculos ou valete de ouros. Mas nesse vídeo eu vou chamar de pajem de pentáculos. Como de costume, eu vou estar usando aqui o Tarodim, porque a imagem é um remake da clássica do Wade Smith. É esse tarô que está aqui. O link para quem quiser adquirir está aqui na descrição. E por que eu vou usar? Porque a gente tem um mini roteirinho aqui do vídeo, tá? Com as palavras-chave, resposta resumida para cada tipo de pergunta. Então eu vou dar uma lidinha aqui e me aprofundar com vocês. Palavras-chave: oportunidades, aprendizado, novos começos, ambição, potencial, jovialidade, objetivo, lealdade. Palavras-chave negativas ou invertida: imaturidade, preguiça, desorganização, desmotivação, procrastinação, deslealdade, ganância. No sim ou não é um sim. Personalidade, quando a gente tira para descrever alguém. Quais são as características? Qualidades: aprendiz, ambiciosa, esforçada, jovial, objetiva, estudiosa, dedicada, focada, curiosa. Possíveis defeitos: imatura, inexperiente, descompromissada, superficial, procrastinadora. O elemento é terra. Signos: Virgem, planeta Mercúrio e na Kabbalah Malkut. Qual o conselho do pajem? Oportunidade, consciência e foco em objetivos financeiros e profissionais. Dedicação e planejamento para o sucesso. Atenção com falta de foco e organização. Lembra que eu falo que as cartas da corte, para facilitar, você pode pegar a energia de um arcano maior e colocar junto com a energia daquele naipe, que no caso esse aqui é o de ouros, de pentáculos. E no pajem a gente consegue usar a energia do louco, né? Então o louco que é jovial, é leve, novos começos, aventura. Então aqui, jogando para o naipe de ouros, colocando aqui nessa parte material, de prosperidade, ele fala de novas oportunidades, focar em objetivos financeiros e profissionais, se dedicar e planejar para conseguir o sucesso. E justamente pede para você tomar cuidado com a falta de foco e organização, que é o lado sombra aí do louco, dos pajens em geral. Invertido, para quem lê invertido, ou como um cuidado, onde eu posso estar melhorando. Falta de foco e motivação, procrastinação, desorganização ou preguiça estão te impedindo. Pode trazer más notícias devido às suas próprias ações. Esforce-se. Então o lado negativo aí do pajem, ele é muito parecido com o louco, né? Então, falta de foco, de motivação, de organização, procrastinação. E como o pajem também sempre pode trazer boas notícias, também ele pode estar falando invertido sobre más notícias também, mas que são resultados das suas próprias ações. Então, se esforce mais. You better work. Tirei o pajem no campo amoroso. Estou solteiro. O que ele vem falar? Talvez um romance com alguém jovem, ambicioso, ambiciosa, que te valorize. Se apegue à realidade. Então, como eu sempre falo, né, que as cartas da corte podem representar uma pessoa, normalmente o pajem pode indicar uma criança. Mas, assim, em matéria de amoroso, pode ser que ele indique alguém bem jovem mesmo, alguém que tem energia muito jovial aparecendo aí na sua vida. E ele fala também para você se apegar à realidade, né? Como o pajem ele tem muito essa energia do louco, essa energia jovial, pode ser que você dê uma viajada, entendeu? Seja meio imaturo, iludido. Então ele pede para você dar uma acordada na vida também, se for esse o caso. Já estou em um relacionamento e saiu o pajem de pentáculos. O que ele vem falar sobre o meu relacionamento? Nova fase, com ambos os parceiros comprometidos com o crescimento mútuo. Pode indicar o fim de um período difícil, com mudanças de atitude e reconciliações. Então o pajem, ele vem para falar aí de uma nova fase, uma coisa boa. Ele tem muito uma energia parecida também com o as de pentáculos, que é a próxima aula, inclusive. Então ele fala de uma nova fase, de coisas boas novas. Mas assim, não é uma nova fase, vamos supor, igual o 10 de espadas, por exemplo, que é um fim trágico e começa uma nova fase. Ou a torre, né? Ele é uma nova fase, talvez provavelmente dentro do próprio relacionamento vai ter uma nova fase boa. Não é um término desse relacionamento e uma nova fase com outra pessoa, mas uma fase nova, assim, porque ambos se dedicam, ambos estão empenhados em crescer juntos. Aí fala, pode indicar o fim de um período difícil, um período bom agora, próspero. E como é pajem, né, ele pode representar uma criança também, então pode ser que uma criança esteja a caminho. E provavelmente de um signo terreno, então Virgem, Touro ou Capricórnio. Tirei o pajem em matéria de trabalho, dinheiro, carreira. O que ele vem falar? Novas oportunidades, sucesso. Início de um novo projeto. Cuidado com decisões arriscadas. Abrace mudanças. Então ele fala que vai ter novas oportunidades,
será sucesso, né? Porque ele é, por mais que ele é um pajem de pentáculos, de ouros, pode indicar um novo projeto que vai dar muito certo. E fala para você tomar cuidado com decisões arriscadas, sim, porque o pajem ele pode ser um pouco irresponsável. E abrace mudança, sim, né? Porque o pajem ele fala de nova fase, então uma nova fase é a mudança de uma fase para outra. Então pode aparecer uma nova fase aí, uma fase que vai ser muito boa, então abrace essa nova fase. Tirei o pajem em matéria de saúde, o que ele vem falar? Prática e foco para melhorar a saúde. Início de hábitos saudáveis. Boa saúde e jovialidade, independentemente da idade. Então, pajem ele fala de novos inícios bons, então talvez iniciar aí, ou você já está iniciando, a busca por hábitos mais saudáveis, mas fala aí de uma saúde muito boa, de jovialidade, e jovialidade independente da idade que você tem, né? Uma pessoa que está disposta, está se sentindo jovem. Tirei o pajem de pentáculos no campo espiritual, o que ele vem falar? Nova jornada espiritual, curiosidade e busca por conhecimento, adotando uma abordagem prática e estudiosa. Sim, como eu falei, o pajem ele tem muita essa energia jovial, ele tem um pouquinho da energia do louco. Então ele fala sobre uma nova jornada espiritual, ele fala sobre curiosidade, ele fala sobre estudos, né? Quando nós somos jovens, a gente estuda, a gente está curioso, a gente vai lá e estuda mais. Então essa curiosidade, essa busca por conhecimento vai ser muito bom para você conhecer uma nova abordagem de espiritualidade. Eu peguei aqui outras cartas para a gente falar um pouco da simbologia da imagem, tá? A descrição da imagem. Comparar em outros decks a representação, fazer a combinação com outras cartas, então vamos lá. Como eu falo aqui, as cartas da corte... Agora, nesse vídeo, nós vamos falar do As de Pentáculos, ou As de Ouros, de Moedas, de Discos, dependendo do como o seu deck chamar, né? Como de costume, eu vou estar usando o Tarodim, porque além da imagem ser um remake da clássica de Wade Smith, né, mais atualizada, eu tenho aqui todas as palavras-chave, um resuminho da resposta para cada pergunta. Então eu tenho aqui um script de todos os assuntos que a gente vai abordar aqui no vídeo. O Tarodim é esse daqui, o autor é esse que vos fala. E se você quiser adquirir, o link está aqui na descrição. Palavras-chave: novos começos, oportunidades, sucesso, prosperidade, sorte, abundância, segurança. Palavras-chave invertidas ou negativas: instabilidade financeira, atrasos, prejuízo, falta de planejamento, desperdício, ganância, escassez, mesquinhez. No sim ou não é um sim, é uma carta muito boa. Tirei o As de Pentáculos para descrever a personalidade de uma pessoa, como que ela é. Qualidades: ambiciosa, determinada, proativa, focada, prática. Possíveis defeitos: materialista, obcecada, gananciosa, preocupada, teimosa, sobrecarregada. O elemento é o terra, os signos Touro, Virgem, Capricórnio e Libra, planeta Vênus e Mercúrio, e na Cabalá é Keter. Tirei o As de Pentáculos como um conselho, o que ele vem falar? Novos começos, oportunidades financeiras, prosperidade e segurança. Ideal para seguir sonhos e alcançar sucesso, destacando a importância do planejamento. Então, o As de Pentáculos, como qualquer As, ele é sempre o começo, ele representa a carta número 1. Então, ele sempre vai falar de um começo, de uma nova oportunidade, de algo que está iniciando, está começando a crescer. O de Pentáculos, né, o Ouros, esse naipe, ele é um naipe do elemento terra, então é da coisa mais material, puxado para esse lado material. Então aqui ele fala sobre o começo, mas uma parte talvez financeira, material, então é uma carta muito boa para se tirar em matéria de prosperidade, de dinheiro, de começar algo novo, um trabalho novo. Então é um começo promissor, algo que você vai planejar e vai dar muito certo. Tirei o As de Pentáculos invertido, onde eu posso estar errando, onde eu posso melhorar. Hesitação em aceitar oportunidades ou falta de escolha. Medo de falhar e avidez. Pode trazer problemas financeiros ou de planejamento e precipitação. Então ele invertido aqui, ele sempre vem falar uma coisa do tipo... Ou é totalmente oposto, né? Então aqui é falta de oportunidade, medo de começar uma coisa. Ou também o excesso, então ele também pode falar que você pode estar, né, se precipitando, fazendo as coisas, botando a carruagem na frente dos bois, então toma cuidado com essa parte. E como ele fala de bons começos financeiros, pode também estar falando de problemas financeiros, então toma cuidado. Tirei o As de Pentáculos no amoroso, estou solteiro, o que ele vem falar pra mim? Novo relacionamento estável e próspero. No ambiente profissional, que valoriza segurança e prosperidade, aqui são 3 ocasiões, né, no amoroso, ele pode estar falando que está vindo aí um novo relacionamento próspero e estável, né, como é a energia da carta. Ele pode estar falando também que esse novo amor pode, talvez,
está aparecendo no ambiente profissional, você vai conhecer essa pessoa no seu ambiente de trabalho, ou também um amor que valoriza a segurança e a prosperidade, que é a energia da carta, né? E como é algo novo, tem grandes chances de aparecer alguém, sim, se você está procurando. Já estou em um relacionamento e tirei o As de Pentáculos. O que ele vem falar? Prosperidade e segurança, levando a compromissos mais sérios ou planos financeiros compartilhados. Transição suave para o próximo estágio, como morar juntos. Então aqui fala de um relacionamento que é estável, que é seguro, um relacionamento que é próspero, né, principalmente financeiramente. Como ele fala de novos começos também, ele pode estar falando para vocês irem para um estágio novo da relação, de repente morar juntos, um casamento, evoluir, né? É um novo começo aqui, próspero. Tirei o As de Pentáculos em matéria de dinheiro, trabalho, carreira. O que ele vem falar? Novas oportunidades financeiras, sucesso através do trabalho árduo, prosperidade e sorte, avanço em negócios. Então, em matéria financeira, isso aqui é muito bom, né? Fala sobre prosperidade, sobre a parte financeira, sobre sorte, sobre sucesso. Principalmente em coisas novas, né? Um novo começo. Tirei o As de Pentáculos em matéria de saúde. O que ele vem falar? Saúde e vitalidade. Novo começo em hábitos saudáveis. Inicie uma rotina de exercícios ou dieta para melhorar sua saúde. Então, em matéria de saúde, o As de Pentáculos, ele pode estar falando que tá muito boa, né? Porque ele é uma carta muito boa, então tá tudo certo. Tá com a saúde boa, com vitalidade. Ou ele pode estar falando justamente para você iniciar hábitos novos, né? Iniciar uma coisa nova, hábitos saudáveis, uma dieta, exercício, porque é uma carta de inícios. Tirei o As de Pentáculos no campo espiritual. O que ele vem falar? Exploração espiritual prática, prometendo renovação e novas visões ao se aventurar no desconhecido. Então, como ela é uma carta de começos ali, do campo, né, material, ele fala sobre praticidade, fala também sobre renovação, né, um começo, um recomeço. Ou talvez procurar novas visões, se aventurar em algo novo, uma espiritualidade nova, porque a carta fala sobre novos começos. Eu vou pegar aqui agora outras cartas para a gente comparar, né, falar também da simbologia, né, principalmente vem em outros decks, e também em combinação com outras cartas. Então vamos lá. Primeiramente vamos falar da simbologia. A simbologia aqui, como todos... Neste vídeo nós vamos estar falando do 2 de Pentáculos, no naipe de Pentáculos, né? O 2 de Ouros, moedas, dependendo aí como está escrito no seu, mas mais conhecido como de Pentáculos ou de Ouros. Como de costume, eu vou estar usando aqui o Tarot Jin, que a imagem é um remake da clássica de Waite Smith. Temos aqui as palavras-chave, temos aqui um resuminho da resposta para cada tipo de pergunta. Então aqui eu tenho um script e eu vou destrinchar para vocês explicar melhor o significado de cada uma das coisas escritas aqui, que foram escritas por mim mesmo, né? Que sou o autor deste tarô aqui, o Tarot Jin, que tá o link aí na descrição para você se quiser adquirir. Palavras-chave do 2 de Pentáculos: equilíbrio, flexibilidade, adaptabilidade, multitarefa, malabarismo. Palavras-chave negativa ou invertidas: desequilíbrio, desordem, falta de controle, desorganização, caos. No sim ou não é um talvez. A gente já vai explicar o porquê. Tirei o 2 de Pentáculos para representar uma pessoa. Quais são as características dessa pessoa? Qualidades: equilíbrio, adaptável, multitarefa, habilidosa, criativa, otimista, versátil. Possíveis defeitos: sobrecarregada, indecisa, procrastinadora, instável, desorganizada. O elemento é o terra, o signo é o Capricórnio, o astro é a lua e na Kabbalah é Chokmah. Qual o conselho dos 2 de Pentáculos? Busque equilíbrio com diferentes áreas de sua vida e lide com as mudanças de forma flexível. Gerencie bem seu tempo e cuidado para não se sobrecarregar de tarefas. Então o 2 de Pentáculos ele fala muito sobre equilibrar as coisas. E principalmente você equilibrar diferentes áreas da sua vida, né? Depois a gente vai falar aqui do simbolismo da imagem, sobre tudo o que significa aqui. Então ele tá ali equilibrando, fazendo um malabarismo, né? Tá flexível. E ele também pode estar falando para você gerenciar melhor o seu tempo e também tomar cuidado para você não estar sobrecarregado ou sobrecarregada de tarefas, né? Já que ele tá ali com duas coisas equilibrando. Então um lado mais negativo pode ser também, né, vindo como um conselho mesmo. Ó, toma cuidado, será que ou você precisa equilibrar melhor as coisas? No final é tudo sobre equilíbrio, né? Você pode estar equilibrando, você pode equilibrar duas áreas da sua vida, ou justamente você pode estar se sobrecarregando com muitas coisas e você precisa manter esse equilíbrio. E não estar sobrecarregando, não estar precisando fazer esse malabarismo para conseguir fazer as coisas. Você tem que buscar o equilíbrio.
como invertida, como um cuidado, onde eu posso estar melhorando. O que ela vem dizer? Você abraçou mais coisas do que consegue aguentar e o caos se instaurou. Mantenha a calma, tire um tempo para reorganizar os pensamentos e sua vida. Então, ali invertida, né, o lado negativo dessa carta é justamente esse de você assumir muitos compromissos, né, muitas responsabilidades, abraçou muitas coisas e aí você acabou se perdendo e o caos se instaurou. Então ele pede, mantenha a calma, tira um tempo, organiza suas coisas, organiza suas ideias, seus pensamentos, para poder seguir sua vida aí de forma organizada e em harmonia. Estou solteiro, tirei o 2 de pentáculos, perguntando de amoroso, o que ele vem falar? Use sua intuição e saiba escolher. Lembre-se de que escolher 2 ou mais pessoas ao mesmo tempo não é legal. Então, como um conselho para solteiros no amoroso, o 2 de pentáculos ele vem falar, pode indicar que você tá meio que levando 2 ou mais pessoas ali, né, fazendo um malabarismo. E lembrando que se não é algo consentido, né, combinado entre as pessoas, né, você tá enganando ali, está, né, não é algo legal de se fazer. Você vai ter que escolher entre uma ou outra. Ah, quem que eu escolho? Eu não sei quem eu escolho. Usa a sua intuição, né, avalia toda a situação direitinho e você vai saber escolher a pessoa certa. 2 de pentáculos em matéria de relacionamento, o que ele vem falar? Pode indicar um investimento financeiro juntos ou a tomada de uma decisão emocional importante. Lembre-se sempre de manter o equilíbrio em todas as áreas. Então, 2 de pentáculos, né? Estamos no naipe de ouros de pentáculos, fala sobre material. Então, em matéria de relacionamento, como ele é o 2, né? Também fala sobre parceria, a maioria dos 2. Pode ser um investimento juntos aí, uma casa, né? Um investimento mesmo, financeiro, entre o casal aí, ou o trisal, ou o que seja. E ele fala também sobre manter o equilíbrio em todas as áreas. Ele vai sempre falar isso na maioria das respostas. É você manter o equilíbrio em todas as suas áreas. Então, amoroso, financeiro, trabalho. Falando em trabalho, qual que é o conselho em matéria de dinheiro, trabalho, carreira? Necessidade de equilíbrio. Cuidado com muitas tarefas ao mesmo tempo. Pode falar também sobre viagem. Então, em matéria aqui de trabalho e dinheiro, ele fala basicamente o que a gente já falou em outras respostas. Mantenha o equilíbrio, necessidade de ter um equilíbrio. Pode ser também que está sobrecarregado, né? Sobrecarregada, está com muitas tarefas. E pode falar também sobre viagem, porque se você olhar lá no fundo, nós temos um mar, né? Ele parece estar bem agitado e tem alguns barquinhos passando por esse mar. Então pode indicar também uma viagem, né? Tirei o 2 de pentáculos em matéria de saúde. O que vem falar? Pede atenção para não estar se sobrecarregando e negligenciando sua saúde. Descanso e equilíbrio são essenciais. Em matéria de saúde, talvez ele não seja uma carta muito boa, né? Pode estar alertando aí que você está precisando colocar equilíbrio aí na sua vida. Você pode estar se sobrecarregando e isso vai afetar a sua saúde. Equilíbrio e harmonia é muito importante, principalmente na parte de saúde, quando sai o 2 de pentáculos em campo de saúde. Tirei o 2 de pentáculos no campo espiritual. O que ele vem falar? Pode estar em dúvidas de qual caminho seguir. É preciso ponderar e escolher o que conversa com sua alma. Então aqui ele pode estar falando que você pode estar dividido ou dividida aí entre 2 tipos de espiritualidades diferentes, 2 caminhos a seguir, e você vai precisar avaliar mesmo qual desses caminhos conversa com seu eu interior, com seu coração, qual desses caminhos aquece seu coração. Você presta atenção nisso e você vai saber escolher, fazer a escolha certa, né? Eu vou pegar aqui outras cartas agora pra gente falar sobre a simbologia, né? Ó, também mostrar em outros decks e a combinação com outras cartas. Então, vamos lá. Na simbologia aqui a gente vê um jovem. Neste vídeo nós vamos estar falando do 3 de pentáculos, continuando nossa jornada pelo naipe de pentáculos, ou de ouros, de moedas. Como de costume eu vou estar usando o tarodinho aqui, que a imagem é um remake da clássica de Wade Smith. Temos aqui as palavras-chave, as correspondências, um resuminho aqui das respostas para cada tipo de pergunta, do qual eu vou ter aqui um script que eu vou ler para vocês depois me aprofundar no significado da carta, né? Explicar melhor cada resposta. O tarodinho é esse daqui, o autor é este que vos fala, e para
adquirir esse tarô, o link está aqui na descrição, se você quiser. Palavras-chave do 3 de Pentáculos: colaboração, parceria, recompensas, trabalho em equipe, planejamento, realização, esforço, aprendizagem. Palavras negativas ou invertidas: individualismo, negligência, trabalho mal feito, competição, desmotivação e ego. No sim ou não, ela é um sim. Agora, tirei o 3 de Pentáculos para descrever uma pessoa, qual que é a personalidade dela. Qualidades: colaboradora, habilidosa, planejadora, atenta, dedicada, confiável, comunicativa, criativa, curiosa. Possíveis defeitos: indecisa, perfeccionista, dependente, crítica. O elemento é o Terra, o signo é o Capricórnio, o planeta é o Marte e na Kabbalah é Binah. Qual o conselho do 3 de Pentáculos? Trabalho em equipe, colaboração e planejamento cuidadoso para alcançar o sucesso. Boas recompensas por seus esforços e bons relacionamentos. Então, o 3 de Pentáculos ele fala muito sobre trabalho em equipe, colaboração, aprendizagem, principalmente, né, com outras pessoas te ensinando ou você ensinando outras pessoas. Fala muito de planejamento, né? A gente vai falar depois aqui da simbologia da imagem, aqui o que está acontecendo nessa cena. Ela fala muito disso, de planejamento, de construir algo, de colaboração. Agora tirei invertido para quem lê invertido, como um cuidado, onde eu posso estar melhorando. O que ela vem falar? Falta de cooperação, desorganização, conflitos, desmotivação e repetição de falhas. Refletir e amadurecer para evitar fracassos contínuos. Então aqui, ela invertida era o significado totalmente contrário, né? Então ele fala de falta de organização, falta de planejamento, falta de colaboração. Então precisa aí de uma reflexão, um amadurecimento para que as coisas derem certo, né? Não continuarem repetindo as mesmas falhas de sempre. Estou solteiro e saiu 3 de Pentáculos no campo amoroso. O que ele vem falar? O amor pode vir de um grupo social seu, como na faculdade ou trabalho. Muito bom para cooperações. Então, como uma carta que fala de cooperação, de parceria, são 3 pessoas na carta, então pode falar também sobre socialização. Ele pode estar falando ali que o amor ele pode vir ali de algum grupo social seu, né? Então você pode encontrar alguém na faculdade, no trabalho, em algum lugar que você frequenta, mas por ser uma carta muito voltada para colaboração, pode ser um lugar que realmente seja mais de trabalho, estuda, ser um lugar que você frequenta, onde existe aí uma troca entre as pessoas, existe uma colaboração ou aprendizagem, né? Então é mais para esse lado mesmo, que pode estar ali o amor que você está procurando. Tirei o 3 de Pentáculos em matéria de relacionamento. Já estou em relacionamento, o que ele vem falar? O relacionamento cresce através de colaboração, planejamento conjunto, superando crises juntos e compartilhar objetivos, fortalecendo a união. Então aqui os arcanos menores eles são isso, a gente anda meio que em círculo mesmo. A maioria das perguntas tem o mesmo significado, que é: esse relacionamento ele cresce ou vai crescer através da colaboração, da parceria, do planejamento. Então fazer as coisas juntos, né, compartilhar esses momentos de planejamento, de parceria, vai cada vez mais fortalecendo esse relacionamento aí. Tirei o 3 de Pentáculos em matérias de dinheiro, trabalho, carreira. O que ele vem falar? Sucesso no trabalho através de colaboração e habilidade, crescimento financeiro e bom trabalho em equipe. Então essa carta ela fala muito de colaboração, né? Então talvez você fazer uma colaboração com alguém. Ela fala de aprendizado também, então você desenvolver suas habilidades, você aprender a estudar, né? Planejar certinho e construindo essa carreira profissional, esse projeto ou o que você esteja para fazer. Tirei o 3 de Pentáculos no campo de saúde. O que ele vem falar? Uma abordagem colaborativa e estruturada para a saúde, incluindo trabalho com profissionais e atividades em grupo. Então, como eu disse, a gente anda em círculos. Na saúde também, o que é? Colaborações, né? Talvez trabalhos em grupo, terapias em grupo, atividades em grupo. Então também ter cuidar da saúde de forma planejada, estruturada. Tirei o 3 de Pentáculos no campo espiritual. O que ele vem falar? Crescimento em grupos através de colaboração e aprendizado. Busque orientação e compartilhe experiência. Mesma coisa, né? Então é algo de colaboração, algo de um grupo mesmo. É de você aprender com outras pessoas, é de você também compartilhar seus conhecimentos, suas experiências com outras pessoas. É você, se você tá no momento entre uma espiritualidade mais solo ou em grupo, ela fala para você ir pro grupo mesmo, né? Você se enturmar com outras pessoas que estejam na mesma sintonia, na mesma espiritualidade que você, no mesmo caminho. Eu vou pegar aqui outras cartas aqui pra gente falar da simbologia agora, da carta, né?
e da combinação dela com outras cartas. Então vamos lá. Aqui na simbologia, existem 3 pessoas, né? E elas parecem estar numa catedral. Nesse vídeo nós vamos estar falando do 4 de pentáculos, ou 4 de ouros, de moedas. Continuando nossa trajetória pelo naipe de pentáculos ou ouros, né? Como chamam por aí. Como de costume, eu vou estar usando o Tarot Jin, porque a imagem é um remake da clássica de Wade Smith. Esse tarot que está aqui, o autor é esse que vos fala. E aqui na descrição tem link para compra. E por que eu vou usar ele? Porque eu já tenho todas as palavras-chave, já tenho aqui as correspondências, já tenho um resuminho da resposta para cada tipo de pergunta. Então eu vou ler aqui o que eu escrevi. Ele serve como um script aqui para o vídeo, do qual eu vou ler e destrinchar para vocês, explicar melhor o que significa cada uma dessas respostas, dessas informações que estão aqui. Antes de começarmos, eu vou dizer que essa carta ela tem algumas contradições. Ao estudar essa carta, eu já percebi que algumas pessoas interpretam como uma segurança financeira. Só que eu não interpreto dessa forma, né? Principalmente quando a gente vai falar aqui da simbologia, a gente vê uma pessoa meio que gananciosa, mesquinha, uma pessoa medrosa, com medo de perder o que ela tem. Ela tá pisando aqui, mas a gente vai falar melhor depois da simbologia aqui. Então, eu não vejo aqui uma segurança financeira, pelo contrário, eu vejo uma pessoa insegura. Isso não é uma visão só minha, ela tem essa contradição. Algumas pessoas veem com uma carta positiva, outras veem com uma negativa. Umas veem como segurança financeira e outras não. Então, existe aí essas interpretações diferentes entre autores, entre pessoas. A que eu sigo, e vou passar aqui para vocês no vídeo, é a mais de ganância mesmo, de medo de perder o que tem, de egoísmo, etc. Então, recado dado, vamos lá. Palavras-chave do 4 de pentáculos: ganância, apego, medo, insegurança, receio, perda, possessividade, materialismo, bloqueio, conservadorismo, estagnação. Palavras invertidas, né? Ou lado positivo: segurança, controle, poupança, estabilidade, proteção, herança, presente, generosidade. Então esses seriam os lados bons para quem acha que essa carta é positiva. No sim ou não, a gente volta para as contradições, né? Ela pode significar um sim, um não, um talvez. Aí depende do seu feeling mesmo, né? Tem pessoas que falam que é uma carta positiva, tem pessoas que falam que ela é negativa, tem outras que vai falar que é o talvez. Então, não tem um consenso. Mas eu, por exemplo, levo mais pro lado negativo. Tirei o 4 de pentáculos representando uma pessoa. Quais são as características da personalidade dessa pessoa? Defeitos, né? Como eu considero uma carta negativa, os defeitos são os que mais vão se destacar. Avarenta, mesquinha, gananciosa, possessiva, insegura, materialista, conservadora, teimosa, medrosa. Agora, possíveis qualidades: controladora no modo bom, estável, protetora, cautelosa. O elemento é o terra. O signo é Capricórnio, o astro é o Sol e na Kabbalah é Chesed. Qual que é o conselho principal do 4 de pentáculos? Segurança, controle e estabilidade. Agora, né, a parte mais complicadinha. Alerta contra ganância e possessividade. Pode indicar tanto medo de perder conquistas quanto sucesso pelo esforço. Então é o que eu falei aqui. Os autores, os tarólogos, muitos deles divergem da opinião. Mas acredito eu que a maioria, de onde eu aprendi e de como eu, olhando para a imagem, o que eu sinto, né, o arquétipo que ele causa na minha sensação, é mais esse lado de ganância, de possessividade, de medo de perder o que tem. Mas as boas línguas falam, né, sobre segurança, controle, estabilidade, sucesso pelo seu próprio esforço. Eu acho que a imagem não diz isso. Mas a informação está aqui para quem quiser. Invertida, né, ou como cuidado, onde eu posso estar melhorando, pode indicar seu lado ruim intensificado, uma pessoa tóxica e mesquinha, ou seja, seu lado ruim que já é pessoa mesquinha, tóxica, então pode indicar esse lado ruim mais intensificado ainda, uma pessoa super tóxica, super mesquinha, gananciosa, ou totalmente o contrário, indicando segurança, proteção e estabilidade. Então aí depende realmente da sua interpretação e da sua intuição e de como você analisa, né, o fato, a pergunta, as cartas que estão à volta, você pode saber o que é. Tá indicando uma pessoa que está sendo muito gananciosa, muito mesquinha, ou uma pessoa que está segura, protegida, estável.
No campo amoroso, estou solteiro e saiu o 4 de pentáculos. O que ele vem falar? Pede estabilidade antes de se envolver novamente. Necessário superar medo de mudanças, apego e feridas passadas. Então, se você tirou lá no amoroso, né? Então você pode estar pegado em alguma coisa ao passado. Ele fala sobre você buscar estabilidade, buscar primeiro curar essas feridas, né? Você desapegar desse passado, dessas feridas, buscar uma mudança interior antes de conhecer pessoas novas. Se você já está num relacionamento e saiu 4 de pentáculos, o que ele vem falar? Estável e seguro, mas com excesso de controle ou possessividade. Pode indicar rancor e desavenças devido a ciúmes. É necessário desapegar desses sentimentos. Então é aquilo, como eu disse, essa carta ela é bem complicada porque tem muitas interpretações diferentes. Então pode estar falando que o relacionamento é estável e seguro, mas tem muito controle, possessividade, ciúmes. Então pede para trabalhar esses sentimentos, né? Para que o relacionamento dê certo. Em matéria de dinheiro, trabalho, carreira, o que o 4 de pentáculos vem falar? Estabilidade financeira, importante economizar e uma abordagem conservadora no trabalho. Evitar avareza. Então, em matéria de dinheiro, trabalho, pode ser uma carta boa mesmo, aí pode indicar esse lado de segurança, de uma pessoa que está estável, um momento estável. Mas tomar cuidado aí com a avareza, com a ganância, com esse medo de perder dinheiro. Em matéria de saúde, o que o 4 de pentáculos vem falar? Pede hábitos saudáveis e prevenção. Alerta em seguir recomendações médicas e o impacto da tensão excessiva. Então uma das visões aí é você manter hábitos saudáveis, você manter prevenções, né, se prevenir, ter exames periódicos. Então ele fala para você seguir, né, as orientações médicas, né? Essa pessoa talvez ela seja meio teimosa. E também tomar cuidado com o impacto que uma tensão excessiva pode causar, né? Então essa pessoa que está muito preocupada com alguma coisa aí, está muito com medo, né? Então tomar cuidado que essa tensão aí pode acabar interferindo na sua saúde. Tirei o 4 de pentáculos no campo espiritual. O que ele vem falar? Pede estabilidade e segurança na jornada espiritual. É preciso livrar-se de energias negativas do passado. Então aqui a gente também já está dando uma volta aqui, né? A carta ela fala muito também de você desapegar esse medo do passado, essas energias negativas do passado, e que para você seguir um caminho, uma jornada espiritual onde seja estável e segura para você. Eu vou pegar aqui agora outras cartas, tá? Pra gente falar sobre a simbologia, comparar em outros decks, a combinação com outras cartas, o que ela vem falar combinada. Então, vamos começar. Na simbologia, aqui eu vou falar... Neste vídeo nós vamos estar falando do 5 de pentáculos ou 5 de ouros, de moedas, de como tiver aí no seu baralho. Como de costume, eu vou estar usando aqui o Tarot Jin, que a imagem é um remake da clássica de Wade Smith, porque ele já tem aqui também as palavras-chave, as correspondências, as respostas resumidas para cada tipo de pergunta. Então eu dou uma lida e me aprofundo com vocês aqui, explico melhor, aprofundando aqui no significado de cada resposta, cada correspondência aqui. O Tarot Jin é este daqui, o autor é este que vos fala, e o link para você poder adquirir está aqui na descrição. Então vamos lá, palavras-chave dos 5 de pentáculos: dificuldades, pobreza, desemprego, escassez, sofrimento, isolamento, abandono, instabilidade. Palavras-chave negativas ou invertidas, que no caso vão ser as positivas, né? Já que a carta ela é negativa. Recuperação, superação, sorte, alívio, esperança, melhorias financeiras, progresso, aceitação. No sim ou não, ela é um não, é uma carta negativa. Tirei os 5 de pentáculos representando uma pessoa. Quais são suas características? Resiliente, forte, determinada, empática, aventureira. Possíveis defeitos: pessimista, isolada, desesperançosa. O elemento é o terra, o signo é touro, o planeta é Mercúrio e na Kabbalah é Geburah. Qual o conselho dos 5 de pentáculos? Dificuldades e adversidades, especialmente financeiras e emocionais. Período de luta e isolamento, mas também sugere a possibilidade de recuperação. Então, os 5 de pentáculos, né, a gente vai falar depois da simbologia aqui também, mas ele vem representando um período de dificuldades, né, de adversidades, principalmente financeiras, talvez emocionais também, um período de luta, um período onde você vai precisar se esforçar para sair disso, mas tem a opção de sair sim. A gente vai falar depois da simbologia aqui, né, onde eles estão caminhando, então existe a possibilidade de você passar por isso, mas vai precisar de muita força aí,
para conseguir. Como invertido, para quem lê invertido, como um cuidado, onde eu posso estar melhorando. Recuperação, alívio após dificuldades, melhorias financeiras e superação de adversidades. Novos tempos e uma energia positiva de esperança e equilíbrio. Então o significado invertido aí, ele pode estar vindo falar para vocês totalmente o contrário do significado da carta, né? Então é um período que você vai conseguir recuperar as adversidades que você vem enfrentando, é um período de recuperação, de um alívio, de novos tempos, com boa energia, com positividade, melhorias financeiras, equilíbrio. Tirei os 5 de pentáculos no amoroso, estou solteiro, o que ele vem falar? Indica rejeição do afeto e isolamento em relação aos outros. Atenção a questões financeiras e de autoestima. Então aqui pode indicar uma rejeição, pode indicar isolamento. Pede para tomar muito cuidado com as questões financeiras, de autoestima. Essa carta ela é negativa nesse quesito. Já estou em um relacionamento e saiu 5 de pentáculos. O que ele vem falar? Dificuldades possivelmente ligadas a problemas financeiros ou sentimentos de isolamento. Pode indicar rejeição, decisão sobre manter ou separação, divórcio. Então, primeiro, ela pode indicar aí uma dificuldade em relação a problemas financeiros dentro do relacionamento, né? Que esses problemas estão afetando o relacionamento, ou de isolamento, a pessoa está se isolando demais. Pode indicar rejeição também, né? Infelizmente. E também fala que é bom ter talvez seja um momento decisivo aí de manter um relacionamento ou uma separação, um divórcio, etc. 5 de pentáculos em matéria de dinheiro, carreira, trabalho. O que ele vem falar? Perda financeira e dificuldades no trabalho. Talvez perda de emprego, problemas de investimentos e ansiedade. Então talvez em matéria de dinheiro essa seja a pior carta para você tirar em matéria de dinheiro, trabalho, essas coisas. Porque pode falar de perda de dinheiro, né, roubo, dificuldade financeira, dificuldade no trabalho, perda de emprego, problemas em investimentos, ansiedade. Então pede muita cautela neste momento. Tirei os 5 de pentáculos no campo de saúde. O que ele vem falar? Problemas de saúde, sugerindo doença ou estresse causados por desequilíbrios em relacionamentos e finanças. Então não é uma carta muito boa também para se tirar em matéria de saúde, né? Ele pode estar falando aqui que você tá tendo problemas de estresse, de alguma coisa, justamente causados por problemas com relacionamentos ou principalmente problemas financeiros. Então, buscar aí o equilíbrio, tratamento, ajuda. 5 de pentáculos no campo espiritual. O que ele vem falar? Desconexão ou crise de fé. Dificuldades espirituais e adversidades. Dificuldades que são temporárias. Então, pode ser um momento aí que você está desligada, da sua espiritualidade. Você não está com muita fé. Está passando por dificuldades, mas essas dificuldades são momentâneas. Elas vão passar. A gente vai falar, inclusive, agora da simbologia. E aí a gente vai entender que é um período difícil, mas ele é passageiro. Pra gente falar da simbologia, eu vou pegar aqui outras cartas, né? Um outro deck. Vou falar sobre a combinação com outras cartas também. Então, vamos lá. Aqui no 5 de pentáculos, a gente vê os 5 pentáculos lá. E neste vídeo nós vamos estar falando dos 6 de pentáculos, ou ouros, ou moedas, como vocês acharem melhor. Como de costume, vou estar usando aqui o Tarot Jin, porque a imagem é um remake da clássica de Waite Smith. O Tarot Jin é esse que está aqui, o autor é este que vos fala. Neste tarot, eu coloquei as palavras-chave já, as correspondências, as respostas resumidas para cada tipo de pergunta. Então aqui eu tenho um script, um resuminho, para eu ler para vocês e me aprofundar em cada coisa que está escrito aqui, para a gente ter um significado completo da carta. Então vamos lá. 6 de pentáculos, palavras-chave: generosidade, caridade, equilíbrio, justiça, assistência, doação, prosperidade, gratidão, apoio, recompensa. Palavras-chave negativas ou invertidas: desigualdade, dívidas, egoísmo, dependência, subserviência, extorsão, desespero. No sim ou não, era uma carta positiva, é um sim. Tirei os 6 de pentáculos para descrever uma pessoa. Qual a personalidade dela? Qualidades: generosa, empática, justa, caridosa, equilibrada, próspera, compassiva, auxiliadora. Possíveis defeitos: condescendente, dependente, depressiva. O elemento é o terra, o signo é o touro, o astro é a lua e Cabalá é Tifaretes. 6 de pentáculos como conselho. O que ele vem falar?
Generosidade, equilíbrio e justiça. Importante dar e receber. Também lembra que prosperidade é alcançada através de trabalho duro e retribuição à comunidade. Então o 6 de Pentáculos ele fala muito, né, depois a gente vai falar aqui da simbologia, né, o que está acontecendo aqui na imagem, mas sobre generosidade, sobre você dar e receber, sobre o ciclo de você ajudar outras pessoas também. Ser próspero é isso, é você poder ajudar o próximo. Então é disso que se trata o 6 de Pentáculos. Tirei ela invertida para quem lê invertida ou como um cuidado, onde eu posso estar melhorando. Egoísmo, desigualdade e possíveis abusos de poder. Falta de generosidade, ganância e segundas intenções. Perigo de ser enganado e explorar os outros. Então aqui fala totalmente, né? O invertido é aquilo que eu sempre falo, né? Ou é ele exagerado ou o contrário dele. Então pode estar indicando aí um egoísmo, desigualdade, ou alguém ganancioso, alguém que não está disposto a ajudar, alguém que está disposto a se aproveitar de outra pessoa, alguém que está ajudando mais com segundas e terceiras intenções. Tirei o 6 de Pentáculos em matéria de amoroso, estou solteiro, qual que é o conselho? Talvez uma pessoa generosa e equilibrada, algo recíproco. Suas ações determinarão a pessoa atraída. Então aqui no amoroso ele pode falar que talvez é uma pessoa aí generosa, equilibrada, recíproca, uma pessoa legal aí aparecendo na sua vida. Mas que também o que você fizer, né, as suas ações vão determinar quem vai aparecer, o tipo de pessoa que vai aparecer para você. Em matéria de relacionamento, 6 de Pentáculos, o que ele vem falar? Harmonia e equilíbrio com generosidade e justiça mútua. A assistência e o apoio mútuo são destacados. É importante manter o equilíbrio entre dar e receber. Então aqui está falando que um relacionamento generoso, um relacionamento equilibrado, um relacionamento onde, né, um ajuda o outro. E se tiver algum conselho é para sempre se manter ali o equilíbrio entre dar e receber, né? Então é essa troca, né? Todo relacionamento é isso. É esse dar e receber, é ambos trabalhando junto, cooperando. 6 de Pentáculos em matéria de dinheiro, trabalho, carreira, o que ele vem falar? Generosidade, valorização e equilíbrio. Talvez ajuda, doações ou bônus. Seus esforços serão recompensados. Então, como essa carta ela fala muito de generosidade, ela pode estar falando assim, né, que você pode ganhar algum bônus, alguma subir de cargo, uma promoção. Pode falar também de que seus esforços vão ser reconhecidos, vão ser recompensados, né? Tudo que você fez. Em matéria de saúde, o que o 6 de Pentáculos vem falar? Equilíbrio e bem-estar, com apoio e cuidados necessários. Melhorias gerais e sucesso ao buscar auxílio médico. Então, em matéria de saúde, ele vai estar falando assim que tá tudo bem, né? Que vai ter, se tiver ruim, vai ter melhorias. Pode ser que você vai receber um auxílio médico, né? Uma ajuda de alguém que vai te ajudar a melhorar a saúde. Então representa boa saúde aí, mas talvez com o auxílio aí de alguém. 6 de Pentáculos no campo espiritual, o que ele vem falar? Equilíbrio espiritual, generosidade e apoio espiritual. Compartilhe suas reflexões e busque conselhos. Então assim, a gente está dando um pouco de volta nessa carta, ela é sobre isso, né? Então fala sobre equilíbrio, né? A gente tem até uma balança aqui na carta, depois eu vou falar, agora a gente já vai falar da simbologia da imagem. Mas ela fala de equilíbrio também, ela fala também sobre buscar a ajuda de outras pessoas, ou você também compartilhar com outras pessoas as suas experiências, o que você puder ajudar as pessoas. Eu tô pegando aqui outras cartas, tá? Essa mesma representação em outro deck, outras cartas para falar sobre as combinações, como que funcionam as combinações com essa carta. Então vamos lá. Aqui na simbologia da imagem não podem faltar os 6 pentáculos dourados. Como de costume eu vou estar usando aqui o Tarô Jin, que a imagem é um remake da clássica de Waite Smith. E o autor é esse que vos fala, é esse tarô que está aqui. Tem link na descrição para adquirir se você quiser. Então aqui no Tarô Jin eu já coloquei na própria carta as palavras-chave, as correspondências, o resuminho das respostas para cada tipo de pergunta mais comum. Então aqui eu já tenho um script, aqui eu já tenho um resumo do que eu vou falar para vocês, então eu vou dar uma lida e aprofundar aqui no significado de cada coisa que tem aqui. E depois a gente vai falar da simbologia, da combinação com outras cartas e etc, como a gente sempre faz. Então vamos lá, 7 de Pentáculos, palavras-chave. Paciência, recompensa, planejamento, cultivo, perseverança, reflexão, crescimento, avaliação. Palavras-chave negativas ou invertidas: impaciência, frustração, desânimo,
estagnação, preguiça, desperdício, procrastinação. No sim ou não é um talvez. E a gente já vai saber o porquê. Tirei os 7 pentáculos para representar uma pessoa. Quais as características dessa pessoa? Trabalhadora, focada, persistente, analítica. Possíveis defeitos: impaciente, desanimada, reclamona, pessimista. O elemento é o terra, o signo é touro, o planeta Saturno e na Kabbalah Netzach. Conselho dos 7 de pentáculos: paciência e perseverança, destacando a importância de refletir sobre o progresso. O sucesso virá com tempo e esforço. Atenção com a impaciência e o medo do futuro. Então essa carta ela fala muito de alguém que não está enxergando resultados, né? Apesar da plantação estar dando frutos, a pessoa está desanimada, a pessoa não está muito animada com o que ela está vendo, então talvez ela não esteja enxergando ainda, não esteja óbvio para ela, mas que ela tem que ter paciência, que as coisas vão dar certo, né? Tomar cuidado com esse medo excessivo, com essa impaciência. Seus esforços estão dando fruto sim, mas você ainda não está vendo, ainda está desanimado e tal. A gente vai até depois falar aqui, né, da simbologia e vamos nos aprofundar nisso daí. Significado invertido para quem vê invertido ou negativo, ou onde eu posso estar melhorando, né, um cuidado. Impaciência, estagnação, falta de reconhecimento e frustração com falta de progresso ou excesso de trabalho desvalorizado. Alerta com a procrastinação. Então é aquilo que eu sempre falo, né? O negativo ou ele é o excesso, ou ele é o excesso, né? Ou ele está no extremo ou ele está no outro. Então, de forma mais negativa, né, invertida, para quem lê invertido, essa carta pode estar falando sobre realmente essa estagnação, sobre esse desânimo, impaciência, frustração. Pode estar falando também de falta de reconhecimento no trabalho, pode estar falando de trabalho em excesso, tá trabalhando demais. E pode, por outro lado, também alertar para procrastinação, né? A pessoa que não está muito animada para trabalhar, não está querendo trabalhar, não está querendo fazer nada. Estou solteiro e tirei os 7 pentáculos no campo amoroso. O que ele vem dizer? Paciência e reflexão antes de se comprometer. Tempo e avaliação são essenciais para encontrar a pessoa certa. Então essa carta aqui no amoroso, ela vem falar para você: tenha paciência, tá? Vá com calma. Tira um tempo para você refletir, para você se situar em que situação você tá agora, como você tá. Se autoavaliar antes de conhecer alguém, que daí sim a pessoa certa vai aparecer. Já estou em um relacionamento e saiu os 7 pentáculos. O que ele vem dizer? Necessidade de avaliar e trabalhar pacientemente. Perseverança com esforços sendo recompensados. Talvez a conquista de um objetivo em comum. Então, primeira dica aqui que ele dá: avalie, tenha paciência, né? Vá trabalhando, desenvolvendo esse relacionamento aí. A segunda dica é: seus esforços dentro desse relacionamento vão ser recompensados, estão sendo recompensados. Então vale a pena investir. E fala talvez também a conquista de um objetivo em comum, alguma coisa que vocês dois já estão trabalhando, ou vocês 3, 4, né, quanto tiver, já estão trabalhando e pode ser que vão alcançar junto aqui, né, os dois se esforçando, né, tendo paciência, trabalhando nisso. 7 de pentáculos em matéria de dinheiro, trabalho, carreira. O que ele vem falar? Avaliação e planejamento, trabalho árduo levando a recompensas, decisões profissionais propícias e investimentos. Então aqui a gente já está começando a dar um pouco de volta, né? Ele sempre vai falar sobre ter paciência, planejamento, sobre trabalhar e ser recompensado por isso. A recompensa está para vir. 7 de pentáculos em matéria de saúde. O que ele vem falar? Paciência e persistência, avaliando e continuando os cuidados. Mudanças de hábitos, como nova dieta ou exercícios. Então ele fala assim para você ter paciência, né? Se você tá mal, você ter paciência, persistir, continuar trabalhando nisso, continuar com cuidados médicos. E por outro lado também pede uma mudança de hábitos, né? Você melhorar, ter hábitos mais saudáveis, como dieta, exercícios e etc. No campo espiritual, o que os 7 de pentáculos vem falar? Crescimento, paciência e reflexão. Mantenha uma postura de doação espiritual. O que se dá retornará triplicado. Então ele fala que é um momento de crescimento, de paciência, de você refletir, mas também fala que é um momento também de você doar, que tudo que você doar, tudo que você fizer pelo outro, ele vai voltar para você triplicado. É a lei tríplice, né? Então, o que você está cultuando aí, você vai colher os frutos disso.
Eu vou pegar agora aqui outras cartas pra gente falar da combinação dela e também da simbologia, né? Da descrição da imagem. Então aqui na descrição da imagem a gente vê claramente aqui, tem um rapaz... Neste vídeo nós vamos continuar nossa jornada pelos arcanos menores no naipe de pentáculos ou ouros. Vamos falar hoje do 8 de pentáculos, estamos quase terminando, né? O naipe de ouros é um naipe muito bom, que fala muito de prosperidade. E hoje nós vamos estar falando desse. Como de costume, eu vou pegar aqui o Tarot Jin, onde a imagem é um remake da clássica de Wade Smith, de uma forma mais moderna. E aqui eu já tenho todas as anotações que eu preciso, as palavras-chave, o resuminho das respostas para cada tipo de pergunta, as correspondências. Por quê? Porque esse aqui é um tarô que já vem com tudo na carta, que é o Tarot Jin, que é esse que está aqui, que o link está aqui na descrição e o autor é este que vos fala. Então, ao invés de eu fazer um script, eu uso meu próprio tarô, do qual eu já tenho um resuminho aqui, para ler para vocês e aprofundar no significado de cada coisa que está escrito aqui, porque aqui a gente tem um resuminho. Então, bora pro vídeo. 8 de pentáculos, palavras-chave: trabalho, foco, dedicação, aprendizado, aperfeiçoamento, habilidades, esforço, ambição, confiança. Palavras-chave negativa ou invertidas, para quem lê invertido: desmotivação, preguiça, procrastinação, perfeccionismo, negligência, mediocridade. No sim ou não é uma carta boa, é um sim. Tirei o 8 de pentáculos para representar uma pessoa. Quais são os traços da personalidade dessa pessoa? Trabalhadora, focada, persistente, habilidosa, esforçada, ambiciosa, dedicada, detalhista. Possíveis defeitos: perfeccionista, obsessiva, monótona, workaholic. O elemento é o terra, signo virgem, astro sol, Kabbalah Rod. Qual que é o conselho do 8 de pentáculos? Trabalho duro, aprendizado e crescimento. Esforços levarão a resultados positivos no trabalho e relacionamentos. Colherá os frutos de seu comprometimento. Então, quando sai o 8 de pentáculos em alguma coisa, um conselho, ele está dizendo que aquilo, aqui a gente vê, né? A gente vai falar do simbolismo mais pra frente, da descrição da imagem, uma pessoa trabalhando. Então, assim, ela vem para falar que seus esforços vão ser recompensados, né? Você pode trabalhar no que você está trabalhando, você pode investir, você pode se esforçar que tudo vai dar certo. Tudo já está dando certo, né? Então existe a visão aí de um sucesso, de uma prosperidade, das coisas dando certo, das coisas progredindo, que você vai colher todos os frutos bons de todo o seu esforço, de tudo que você vem plantando, de que você vem se esforçando, trabalhando, você vai colher ótimos frutos disso. 8 de pentáculos invertido, para quem lê invertido, ou como um cuidado, onde eu posso estar melhorando. Perfeccionismo ou procrastinação, indicando falta de foco e desmotivação. Esforços insuficientes, preguiça ou excesso de trabalho prejudicial. Então aqui a gente vê que ele fica totalmente se contradizendo, né, nos significados, mas é aquilo que eu sempre falo. Ela, de forma negativa, ela vai demonstrar o desequilíbrio do significado principal. O significado principal o que é o foco, são os resultados, é o trabalho, é a disciplina. Então o negativo ele sempre vai para ou excesso disso ou para a falta disso, né, do significado principal. Então o excesso pode ser ou você está trabalhando demais, está se esforçando demais, você está workaholic, você está indo aos seus limites, chegando a se prejudicar de tanto trabalhar. Ou pode ser totalmente o contrário, né, a falta de esforço. Cadê o seu esforço? Por que você não está se esforçando? Por que você não está trabalhando? Por que você está procrastinando? Estou solteiro e saiu o 8 de pentáculos no campo amoroso. O que ele vem falar? Indica a necessidade de autoaperfeiçoamento antes de um novo relacionamento, enfatizando o crescimento pessoal. Então, em matéria de relacionamento, o 8 de pentáculos pode estar falando para você: vamos nos aperfeiçoar aí primeiro, antes de estar indo buscar uma pessoa, um relacionamento, né? Busca cuidar de você, trabalhar em você, focar em você. 8 de pentáculos no campo relacionamento, o que ele vem falar? Se fortalece com dedicação mútua e esforço, gerando desenvolvimento conjunto e a realização de objetivos compartilhados. União baseada em comprometimento. Então é isso o significado dele geral, ele bate nas respostas também.
E em matéria de relacionamento ele vem falar, né, que os dois se esforçam, os dois se ajudam, trabalham juntos, então possuem resultados, dão resultados bacanas. É um relacionamento com comprometimento, com esforço mútuo. Então um relacionamento bacana aí, né? E ambos colhem o resultado juntos desse esforço em conjunto. Tirei o 8 de pentáculos em campo de dinheiro, trabalho, carreira. O que ele vem falar? Progresso através de trabalho árduo e dedicação. Metas alcançadas devido ao empenho e busca por melhorias. Então, mais uma vez, a gente dando volta, né? Em matéria de trabalho, principalmente essa carta é muito relacionada ao trabalho, né? Ela fala sobre recompensas de um trabalho bem feito, de um trabalho com disciplina, com esforço, com dedicação. Então, continua assim que as recompensas estarão chegando. 8 de pentáculos em matéria de saúde. O que ele vem falar? Cuidar da saúde com dedicação e hábitos saudáveis. Investir em autocuidado físico, mental e seguir orientações. Então, novamente, nós damos voltas aqui. Tá falando para você se dedicar, para você ter hábitos saudáveis, cuidar do seu corpo, buscar orientação também de outras pessoas, né, de médico. Mas tudo será resultado do seu esforço, do seu trabalho. 8 de pentáculos no campo espiritual. O que ele vem falar? Período de crescimento espiritual através do aprendizado e da prática. Momento de confiança na intuição. Então é um momento de crescimento através, né, da prática, do aprendizado. Então aqui a gente tem, né, uma pessoa ali, né, jovem, então pode ser que ele esteja no começo do trabalho, mas os trabalhos estão dando resultado. Então a mesma coisa no espiritual, vai te dar resultado desse seu aprendizado, desse seu esforço, dessa sua dedicação. E fala para você confiar na sua intuição também, né? Porque o que você fizer aí, o que você sentir que deve fazer aí é o que você tá no caminho certo mesmo. Agora eu vou pegar aqui outras cartas para a gente poder falar da simbologia da imagem, né? A descrição da imagem, comparar aqui em outro tarô, fazer as combinações com outras cartas. Então, let's go! A descrição da imagem, ela é bem fácil e autoexplicativa. Neste vídeo nós vamos estar falando do 9 de pentáculos, uma carta maravilhosa do naipe de ouros ou pentáculos. Já estamos quase terminando a nossa trajetória por esse naipe. Como de costume, eu vou estar usando aqui o Tarodim, que a imagem é um remake. A gente tem as palavras-chave, as correspondências. O resuminho da resposta para cada tipo de pergunta mais comum é este tarô aqui que eu estou usando, que o autor é este que vos fala. E aqui eu tenho um resuminho aqui para ler para vocês e aprofundar-nos no significado de cada carta. Então eu já tenho o script aqui do nosso vídeo e depois eu vou falar da simbologia e da combinação com outras cartas. Então, vamos lá. 9 de pentáculos, palavras-chave: independência, sucesso, realização, prosperidade, conforto, estabilidade, autossuficiência, abundância, recompensas, gratificação. Palavras-chave invertidas ou negativas: dependência, instabilidade, insegurança, superficialidade, ostentação. No sim ou não, é uma carta que é assim, ela é maravilhosa. Tirei o 9 de pentáculos representando uma pessoa. Quais são os traços de personalidade dessa pessoa? Independente, autossuficiente, bem-sucedida, confiante, refinada, grata, sofisticada. Possíveis defeitos: orgulhosa, superficial, egoísta, materialista. O elemento é o terra, o signo é virgem, o planeta é Vênus e na Kabbalah é Yesod. Como um conselho, qual que é o conselho do 9 de pentáculos? Independência, sucesso e realização pessoal, frutos do trabalho árduo e do autocontrole, prosperidade, estabilidade e conforto conquistados com foco. Então essa aqui é uma carta maravilhosa de uma pessoa que ela tá independente, ela conquistou tudo que ela quer, ela é abundante, ela é próspera, ela é rica. É um momento de realização mesmo, a pessoa está realizada com tudo que ela fez, com tudo que ela conquistou, com todo o trabalho árduo, que valeu muito a pena. É um momento de comemoração aqui, um momento de viver essa prosperidade, usufruir dos frutos, né, da colheita, daquilo que foi trabalhado até agora, uma colheita muito boa, muito próspera. Como invertida para quem lê invertida, ou como um cuidado, onde eu posso estar melhorando. Instabilidade financeira e insegurança, negligência e um foco excessivo em ganhos materiais. Evitar a superficialidade, procrastinação e imaturidade. Então a carta invertida é o que eu sempre falo, né? Ou ela vai para um extremo ou para outro.
né? Então você pode estar indo para um extremo demais de ser superficial, muita ganância, né? Uma pessoa fútil. Ou pode significar o contrário também, né? Você está num momento de instabilidade financeira, insegurança, negligência, alguma coisa do tipo. Estou solteiro e saiu o 9 de pentáculos. No amoroso, o que ele vem falar? Autossuficiência e realização pessoal. Bom momento emocional e financeiro para atrair um relacionamento. Então aqui tá falando que, né, você tá num momento bom, você tá num momento de independência, de autossuficiência, um momento próspero. Então é um momento bom mesmo, do qual você tá bem consigo mesmo. Então é um bom momento para você encontrar alguém e de preferência, né, procura alguém que esteja com a vibe similar que a sua, né? Alguém que esteja nessa vibe de completude, de prosperidade, né? Para vocês caminharem juntos. Tirei o 9 de pentáculos em matéria de relacionamento. O que ele está falando? Ambos são independentes e bem-sucedidos. Conforto, gratificação mútua, estabilidade, segurança, confiança e maturidade. Talvez uma gravidez. Então o 9 de pentáculos fala, né, de uma pessoa. Quando você está falando do relacionamento, pode ser que esse relacionamento ele é estável, ele é seguro, ele é próspero, ele é bem-sucedido, independente. E ele pode também, assim, em algumas ocasiões, indicar gravidez. Sim, né? Porque essa carta ela é muito abundante, ela é muito próspera, é fértil também, né? Tudo que é muito próspero também, né? A prosperidade vem o quê? Vem do solo fértil, então pode representar fertilidade também. 9 de pentáculos no campo de saúde, o que ele vem falar? Bem-estar físico e emocional, estabilidade e conforto, boa saúde devido à dedicação, bons hábitos e estilo de vida. Então tá falando aqui de uma boa saúde, de conforto, de tudo de bom, né? E que esse momento é resultado de um tempo mesmo que você se cuidou, que você se esforçou para estar onde você tá, para estar com a saúde boa. Você tá colhendo os resultados de ter cuidado bem da sua saúde até o momento. Você tem um estilo de vida muito bom, né? Que causa essa boa saúde que você tem, ou se você não tem, que você vai ter. No campo espiritual, o que o 9 de pentáculos vem falar? Autossuficiência, realização, conforto e gratificação espiritual devido à sua prática bem desenvolvida. Então, sobre espiritual, ela fala que você teve uma prática bem desenvolvida, você cuidou bastante do seu espiritual e agora está colhendo os frutos, né? E talvez seja até uma espiritualidade mais independente, autossuficiente, mas que você está dando muito conta, está dando conta bem disso. Tô pegando aqui outras cartas pra gente falar da simbologia, né? Vou mostrar aqui em outros decks, vou falar sobre a combinação com outras cartas também. Então é isso, vamos lá. Na simbologia, a gente logo de cara vê Neste vídeo vamos falar do 10 de pentáculos, encerrando nossa jornada pelo naipe de ouros, né? Ou pentáculos, dos arcanos menores. E aí na próxima aula a gente começa com o naipe de copas. Como de costume, vou estar usando o tarodinho aqui, que a imagem é um remake, né? O tarodinho está aqui para quem quiser adquirir, o link está na descrição. O autor é esse que vos fala. E nele eu coloquei as palavras-chave, as correspondências, um resuminho de resposta para cada tipo de pergunta. Então eu uso ele aqui como um script, né? Como um resuminho, onde eu leio para vocês e então eu me aprofundo, eu explico melhor cada coisa que eu coloquei aqui na carta para vocês terem um entendimento completo da carta. Então vamos lá. 10 de pentáculos, palavras-chave: estabilidade, herança, segurança, prosperidade, tradição, família, ancestralidade, casamento. Palavras-chave negativas ou invertidas: instabilidade, perda, insegurança, riscos, contestação, disputa, falência. No sim ou não é uma carta muito boa, é uma carta que fala de um sim. Tirei o 10 de pentáculos representando uma pessoa. Quais são os traços de personalidade dessa pessoa? Qualidades: altruísta, estável, próspera, tradicional, segura, responsável. Possíveis defeitos: conservadora, insegura, materialista. O elemento é o terra, o signo é o virgem, planeta Mercúrio e na Cabalá Malkuth. 10 de pentáculos como conselho, o que ele vem falar? Estabilidade, segurança financeira, prosperidade familiar, sucesso e realização, especialmente em herança e laços familiares, recompensando o trabalho árduo. Então o 10, né, de cada naipe, ele normalmente é a conclusão daquele naipe, né? Então qual que é a conclusão aqui no naipe de pentáculos ou ouros, o naipe da terra, do material, da prosperidade? É uma coisa muito boa, né? E essa carta em específica, ela fala bastante de família, né? A gente vai falar do simbolismo da carta mais pra frente, mas a gente vê claramente os elementos de uma família, né? Então ela pode estar falando de sucesso e realização, principalmente no campo de família, familiar, e as recompensas de um trabalho duro e árduo por muito tempo.
momento de felicidade mesmo, principalmente no âmbito familiar. Para quem lê invertida ou como cuidado, onde eu posso estar melhorando, instabilidade, insegurança e desafios. É crucial preparação adequada e trabalhar arduamente para estabelecer uma base sólida e prevenir adversidades futuras. Então, invertida, que ela pode estar falando para você o contrário da carta mesmo, né? Então, estabilidade financeira, você vai precisar tomar cuidado, trabalhar duro para você poder conseguir as coisas que você quer, né? Desafios, insegurança. Então, tomar cuidado com essa parte. Estou solteiro e saiu o 10 de pentáculos no campo amoroso. O que ele vem falar? Possibilidade de encontrar alguém que compartilhe valores similares, estabilidade e compromisso familiar. Então, como ela fala muito de família, de estabilidade, pode ser que você vai encontrar alguém com essas características, né? De uma pessoa mais voltada para os laços familiares, uma pessoa mais estável, uma pessoa aí que tem os mesmos valores seus, da sua família e etc. Já estou em um relacionamento e saiu 10 de pentáculos. O que ele vem falar? Estável e próspero, com foco na segurança e no futuro, valorizando a família e a tradição. Talvez hora de compromisso mais sólido, como noivado ou casamento. Então, o 10 de pentáculos, quando em matéria de relacionamento, ele fala de um relacionamento estável, próspero, um relacionamento muito bom, né, voltado para a família, concentrado na família, nos valores da família. E ele pode indicar também que está na hora de você ir para uma coisa mais sólida, né? Talvez um noivado, um casamento, evoluir aí para um novo patamar esse relacionamento. 10 de pentáculos em matéria de dinheiro, trabalho, carreira, prosperidade, sucesso, estabilidade e segurança. Talvez uma herança, considerar investimentos e planejamento. Então essa carta ela fala de sucesso, estabilidade, prosperidade. E também pode significar herança, já que é uma carta que fala muito de família, né? Muito principalmente de felicidade da família, muito de prosperidade familiar. Então pode ser também aí que chegue alguma herança, alguma coisa aí, algum dinheiro vindo de um familiar. 10 de pentáculos em matérias de saúde. O que ele vem falar? Estabilidade e bem-estar duradouro, uma abordagem equilibrada e segura para manter o estado físico saudável. Então, é uma carta também que a gente dá a volta, porque tudo tá muito bom, tudo fica muito bom, a saúde tá muito boa, né? Só continuar mantendo aí o equilíbrio, os bons hábitos, manter aí, sempre cuidar da saúde física e da mental. E sem segredo. 10 de pentáculos no campo espiritual. O que ele vem falar? Base sólida e estável. Importância das tradições e práticas familiares. Compartilhe suas bênçãos com os outros. Então aqui ele pode falar que você, né, no espiritualmente você tem uma base bem sólida, bem boa. Pode estar falando também sobre tradição familiar, né, como é uma carta que fala muito de família. Pode ser, né, de repente for como um conselho, pode ser que para você seguir essa tradição espiritual da sua família mesmo. E para você também compartilhar com seus familiares, com as pessoas boas à sua volta, compartilhar as suas bênçãos também, as suas descobertas, seus feitos. Vou pegar agora outras cartas aqui pra gente falar da simbologia, né, a descrição da imagem, comparar em outro deck, falar da combinação com outras cartas. Então, vamos lá. O 10 de pentáculos, ou ouros, ou discos. Bom, como eu disse, esse é um trecho do meu curso completo de tarô, tá? Do qual o link tá aqui na descrição. Lá a gente fala ainda mais sobre a combinação com outras cartas, a simbologia das cartas, além de formas de tiragem diferentes, preparação para a tiragem e também, só para reforçar aquele aviso do começo, nós usamos aqui o Tarô Jin, né? Do qual é esse que já vem com todas as respostas aqui na carta. E o link tá aqui na descrição para comprar. Na compra desse tarô, na aquisição desse tarô, você ganha 50% de desconto, ganha um cupom de 50% de desconto na aquisição do curso completo também. Então tá valendo muito a pena. E também peço para que, se você ainda não deixou seu like, não se inscreveu aqui no canal, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os amigos. E qualquer dúvida, estou à disposição, pode deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.